Olá, eu sou o professor Rony Ricardo, quero saudar a você com a preciosa paz do Senhor Jesus. Já de partida, agradecê-lo ou agradecê-la por tomar o tempo e assistir a nossa aula. A nossa alegria é poder compartilhar a palavra de Deus através desses recursos formidáveis que são as mídias sociais, o nosso canal no YouTube, a nossa página no Facebook, o nosso site, o endereço vai aparecer aí para você, o Teologia e Discernimento. Eu quero já de partida aproveitar para convidar você a ser um seguidor do nosso site. No canto direito inferior você tem uma aba, uma pequena aba, vai aparecer lá escrito seguir. Você clica ali, cadastra o seu e-mail e todas as atualizações que são feitas no site, todas as novidades que nós disponibilizarmos lá no site, você é automaticamente notificado no seu e-mail. Desde já eu agradeço. Também coloco na tela aí à sua disposição os nossos contatos, o meu e-mail pessoal, a minha página no Facebook. E peço a você também que, por gentileza, curta o vídeo, caso você esteja vendo aí no Facebook, ou sinalize lá com o joia lá no nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a compartilhar. O meu propósito, através dessa iniciativa, é compartilhar a palavra de Deus. Na minha oração ao Senhor, eu peço que Ele possa sempre guardar o meu coração, no sentido de que a minha intenção seja sempre a de propagar o Evangelho. Eu fico muito preocupado hoje quando olho programas evangélicos hoje veiculados na mídia, programas de grande visibilidade, por que não dizer até alguns canais evangélicos, onde muitas vezes se veicula tantas coisas menos o Evangelho. Muitas vezes percebe-se uma ênfase exagerada, ora no fundador da denominação, ora na pessoa que mantém o programa. A gente percebe claramente uma preocupação excessiva para se difundir a imagem da pessoa e não do Evangelho propriamente dito. Isso me faz lembrar das palavras de Paulo, que tinha como preocupação anunciar a Cristo e este crucificado. Ele chega a dizer: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Esse é o meu desejo, essa é a nossa iniciativa através desse trabalho. E eu agradeço a você por nos ajudar nessa missão tão maravilhosa que é compartilhar a palavra de Deus. Eu quero aqui rapidamente, antes de entrarmos na aula propriamente dita, quero aqui fazer alguns agradecimentos. Quero começar agradecendo aí aos meus manos queridos, meu irmão Lani, meu irmão Gelson, pessoas que têm sido apoiadores incondicionais do meu ministério, investindo inclusive financeiramente no meu ministério. Mando aqui meu abraço para os meus manos. Quero também aqui com muito carinho agradecer a todos os meus amigos pessoais, alunos e ex-alunos. Eu estou assim maravilhado com os resultados desses vídeos que, embora não tenhamos aí uma acessibilidade tão grande, mas muitas pessoas têm assistido, inclusive pessoas até que não são nem evangélicas, mas que têm carinhosamente assistido às nossas videoaulas, têm acompanhado os nossos vídeos e têm comentado e têm falado comigo, e eu tenho recebido comentários no Facebook, via WhatsApp. O pessoal do WhatsApp também sempre responde. Eu quero agradecer ao pessoal aí do WhatsApp também, que tem interagido comigo nesse projeto maravilhoso. Quero também aqui externar minha gratidão aos colegas de ministério. Eu fui ali abordado por alguns irmãos, tanto pessoalmente como também via WhatsApp, por alguns colegas de ministério ali da nossa igreja, Assembleia de Deus em Santa Mônica, pastor Samuel Aguiar. Quero agradecer aí a alguns irmãos. Na nossa Santa Ceia passada agora, um obreiro se aproximou de mim e falou: Rony, estou assistindo todas as videoaulas. Quero agradecer a todos os irmãos aí da Assembleia de Deus de Santa Mônica pelo carinho. Deus abençoe também a todos os irmãos. E também não poderia deixar de estender aqui a minha gratidão aos meus amigos de trabalho, colegas com os quais eu trabalhei lá na TSA, que tem aí assistido os nossos vídeos também, tem comentado. Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço aí aos colegas de chão de fábrica, né? Pudemos trabalhar juntos aí um bom tempo. Louvo a Deus pela vida de vocês. E claro, eu não poderia deixar aqui de agradecer a você, de uma forma muito especial, por assistir aos nossos vídeos. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar a sua vida. Quero aqui mandar um abraço muito especial ao meu amigo Oséias. Ele enviou para mim, ele enviou para mim duas perguntas muito interessantes. A primeira pergunta inclusive as perguntas dele estão relacionadas à videoaula onde eu falo sobre
a inspiração da Bíblia, a questão do cânon e da canonicidade. Ele faz duas perguntas. A primeira pergunta é: como Moisés escreveu Gênesis se Deus não ditou a ele os fatos que aconteceram? A pergunta é muito pertinente, até porque na aula passada eu mencionei a teoria do ditado verbal, que afirma que a Bíblia foi ditada por Deus. E eu cheguei a mencionar que essa teoria, na verdade, ela é talvez a mais inconsistente, talvez a mais incoerente. Mas eu não pontuei daí a importância dessa pergunta do meu amigo Oséias, no sentido de informar que é claro que nós temos na Bíblia, sim, textos que podemos considerar como ditados por Deus. Você percebe que quando Moisés ele desce do monte, naqueles 40 dias em que ele passa na presença de Deus, ele desce já com as tábuas escritas, e esse poderia ser considerado um exemplo no sentido de um texto que foi ditado diretamente por Deus, um texto que foi dado ali diretamente por Deus. Mas na questão do ditado verbal, nós percebemos que a maioria esmagadora dos textos bíblicos não se dão dessa forma. Se percebe mesmo que o autor, o escritor bíblico, ele está escrevendo dentro da sua cultura, dentro da sua perspectiva, ele está usando a sua própria linguagem, o seu próprio estilo literário. É claro que isso não significa dizer que não possa haver exceções, como no caso de Gênesis ali. Uma coisa muito interessante também é que a pergunta do Oséias, ela é muito boa também porque Moisés, essa pergunta traz essa questão à tona, porque Moisés está falando de fatos que, obviamente, foram anteriores a ele. Então ele pergunta como é que Moisés poderia ter escrito esses fatos se não foi Deus que ditou para ele. Bem, a gente tem aí uma consideração muito importante a fazer nessa questão. Se você considerar, por exemplo, eu particularmente não adoto essa postura, essa aproximação do texto bíblico, mas a alta crítica hoje, ela considera o livro de Gênesis como resultado de diversas tradições. E por mais que eu discorde dessa teoria, e por mais que eu defenda que uma unidade autoral para o livro de Gênesis, bem como de todo o Pentateuco, ou seja, eu estou dizendo que Moisés é o autor, reconhecendo que houve um trabalho de um editor posterior, mas enfim, mesmo que eu não aceite o postulado da alta crítica, eu reconheço que ela traz uma certa contribuição no sentido de apontar que o texto bíblico que nós temos é resultado de tradições orais que foram preservadas. E no meu caso, como tenho uma posição mais conservadora, eu admitiria a possibilidade de que Moisés ele vá registrar essa tradição. É até interessante você ler um dos livros que eu indiquei, aquele livro A Bíblia através dos séculos, porque nele o pastor Antônio Gilberto vai dizer justamente sobre isso. Alguns dos patriarcas mencionados no próprio livro de Gênesis, eles foram contemporâneos. Então é muito provável que essa tradição da criação, por exemplo, Moisés vai falar da criação, obviamente que foi anterior a ele, é interessante considerar que esse relato dessa tradição pode muito bem ter sido passado de geração para geração. Aliás, a gente pode considerar que o próprio Talmud bíblico ele é resultado de um extensivo trabalho de escrita de tradições rabínicas que vão sendo então escritas. Então a pergunta do Oséias é muito boa, espero aí ter podido clarear. E ele manda ainda uma segunda pergunta. Ele pergunta por que eu uso o termo Tanar ao invés de Torá para me referir à Bíblia hebraica. Essa pergunta é muito boa, vou repetir novamente a pergunta. Ele pergunta por que eu uso o termo Tanar e não Torá para me referir à Bíblia hebraica. Lembrando a vocês, eu vou comentar um pouquinho sobre isso, a Bíblia que nós chamamos de Bíblia hebraica, que para os judeus, que é a chamada Bíblia hebraica, ela corresponde ao nosso Antigo Testamento. Ela tem os mesmos livros, porém numa ordem diferente, numa estrutura interna diferente. Os judeus não aceitam o Novo Testamento como divinamente inspirado, eles aceitam apenas os livros do Antigo Testamento. Então o texto é basicamente o mesmo, mas a quantidade de livros é menor e a organização, o agrupamento desses livros também é diferente. Então veja bem, a Bíblia hebraica ela tem 3 divisões. Nós temos uma divisão que é chamada de Torá, nós temos uma divisão que é chamada de Nevim, e nós temos uma terceira divisão que é chamada de Ketuvim. A primeira divisão, a chamada Torá, é conhecida como a lei, o que nós chamamos de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. A segunda seção, que é o Nevim, é chamada os profetas, que vai incluir aí os livros de Josué, Juízes, Samuel, Reis
Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. E depois nós temos a terceira divisão, que é o Ketuvim, chamada de os Escritos. Então, repare que são 3 divisões. Essa terceira divisão, ela tem os livros de Salmos, Provérbios, Jó, temos o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther, Eclesiastes, né? Não o Eclesiástico, o livro apócrifo, no caso Eclesiastes. E no caso também os livros de Daniel, Esdras, Neemias, que aparecem como um livro só, e Crônicas. Então veja só que interessante. A palavra Tanar, ou Tanakh, como a gente lê em português, com CK no final, essa palavra ela é, na verdade, aquilo que é chamado de acrônimo. O que é um acrônimo? Um acrônimo nada mais é do que uma espécie de abreviação que reúne as palavras iniciais dos 3 títulos dessas 3 divisões da Bíblia hebraica. Então seria a parte inicial de Torá, a parte inicial de Nevim e a parte inicial de Ketuvim. E aí vai formar a palavra Tanar. Então quando eu falo Tanar, eu estou me referindo à Bíblia hebraica como um todo. A Torá é, na verdade, uma parte da Bíblia hebraica. Então, quando eu digo Tanar, eu estou me referindo ao que corresponde, na verdade, ao nosso Antigo Testamento. Então, quando eu digo Tanar, eu estou tensionando dizer que Tanar é a mesma coisa que o nosso Antigo Testamento. Ok? Eu espero aí ter colaborado e respondido a pergunta do meu amigo Oséias. Deus abençoe sua vida, Oséias. Obrigado pela participação. Quero aproveitar, inclusive, aqui para abrir para você. Mais uma vez, vou colocar na tela aqui o nosso e-mail. Se você quiser encaminhar para mim perguntas, pode encaminhar, eu terei o maior prazer em apreciar. Não apenas perguntas, como também críticas, sugestões, elogios, indicações. Fique à vontade para interagir comigo, concordando, discordando, questionando, enfim. Essa participação ela é muito positiva. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura interna da Bíblia. Quando a gente fala de estrutura interna da Bíblia, na introdução bíblica, na exagose bíblica, o objetivo dessa disciplina é analisar as principais divisões da Bíblia, olha que interessante, e os seus livros, quanto à sua classificação por assuntos, divisão em capítulos e versículos e certas particularidades indispensáveis ao nosso estudo. Lembrando que em outra videoaula eu mencionei o fato de que a Bíblia ela não estava originalmente dividida em capítulos e versículos. Isso, na verdade, é bem tardio, isso vem bem depois. Tá? É interessante considerar aqui, inclusive, os gêneros literários da Bíblia. Eu vou tomar como referência aqui, obviamente, as Bíblias de edição protestante, se bem que as Bíblias de edição católica também têm uma estrutura bem similar, elas têm uma estrutura interna bem similar às Bíblias de edição protestante. A diferença é que elas incluem os livros apócrifos. São 7 livros apócrifos mais 4 acréscimos. Então, muito bem, a estrutura interna da Bíblia. Naturalmente, a Bíblia está dividida em 2 grandes seções. São elas o nosso Antigo Testamento e o nosso Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, e nós vamos depois considerar tanto o Antigo quanto o Novo de maneira um pouquinho mais detida, e o Novo Testamento tem 27 livros. O interessante é considerar que o Antigo Testamento ele ocupa 3/4 da Bíblia. Ele é indiscutivelmente a maior parte da Bíblia, extremamente extensivo, e é paradoxal também o fato de que nós, principalmente nós evangélicos, relegamos muito o Antigo Testamento a uma leitura, digamos, como que eu poderia dizer aqui? É uma leitura fragmentária, seria essa a palavra. Geralmente o Antigo Testamento ele é lido sempre de maneira pontual, né? Quando nós já temos aqueles textos prediletos. Salmo 23, 2 Crônicas 7,14, o meu povo que se chama pelo meu... Isso aí é usado até títulos de campanhas, né? Mas eu penso que essa aproximação ela é muito equivocada. Eu já até acho que mencionei isso em videoaulas anteriores e vou reiterar novamente. O Antigo Testamento foi a Bíblia que Jesus usou. Foi a Bíblia que os apóstolos usaram. O Antigo Testamento ele é não apenas transcrito no Novo Testamento, mas ele é inevitável, não há como negar a relação do Novo Testamento com o Antigo. Você tem um diálogo muito estreito. Os autores do Novo vão usar textos do Antigo Testamento para
justificar eventos que aconteceram na vida, no ministério de Jesus. Isso é muito interessante. Você vai ter nas epístolas, você vai ter o livro de Apocalipse, que vai dialogar muito com o Antigo Testamento. Até no seu gênero literário ele se parece muito com um dos livros do Antigo Testamento, que no caso é o livro de Daniel. Daniel e Apocalipse estão na mesma... eles estão dentro de um mesmo gênero literário, no caso a apocalíptica judaica. Isso é muito interessante. Então, e hoje nós acabamos relegando muito o Antigo Testamento a um segundo plano. Priorizamos muito o Novo e prescindimos um pouco do Antigo. Mas é importante dizer que o Antigo Testamento tem e continua tendo a sua importância. Eu particularmente defendo que sem ele a compreensão do Novo fica comprometida. Eu acho que há uma codependência do Antigo Testamento para se compreender o Novo Testamento. Eu citaria aqui dois teólogos que chamam a nossa atenção para a importância dessa questão. O próprio F.F. Bruce, num comentário bíblico, inclusive até bem amplo, um comentário bem extensivo, ele vai chamar a nossa atenção para isso. O comentário bíblico NVI, ele comenta sobre a importância do Antigo Testamento, e eu chamo para a leitura de um livro intitulado Malaquias, Nosso Contemporâneo, um livro até antigo, de um teólogo aqui do estado, inclusive, o pastor Exaltino Gomes, que já faleceu, inclusive, já dorme no Senhor, e ele chama também a nossa atenção para a importância do Antigo Testamento nesse livro, Malaquias, Nosso Contemporâneo, que é um livro até pequeno, inclusive, que vale a pena ser lido, ok? A estrutura interna da Bíblia, com relação ao Antigo Testamento, nós podemos subdividir o Antigo Testamento em quatro classes, vamos dizer assim, 4 categorias. Nós temos primeiro o Pentateuco, depois nós temos os chamados livros históricos, depois nós temos os livros poéticos e depois nós temos os chamados livros proféticos. Agora aqui tem uma curiosidade muito interessante. Essa classificação varia muito, no caso, na Bíblia hebraica. Mas é interessante que a Bíblia hebraica vai incluir como livros, como lá na categoria de profetas, os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis, que nas nossas Bíblias aparecem como livros históricos. Olha que coisa interessante. Então você tem Josué, Juízes, Samuel e Reis, que aparecem nas nossas Bíblias como livros históricos, mas na Bíblia hebraica aparece na categoria de Nevim, que são os profetas. Então veja que varia essa classificação. Isso é uma coisa muito interessante para a gente considerar. Por quê? Voltando aqui à classificação das nossas Bíblias de edição protestante. Nós tendemos a pensar que os livros históricos, como estão nas nossas Bíblias de versão protestante, nós tendemos a pensar que esses livros, na verdade, esses livros que vão aí de Josué até ao livro de Esther, você pode ser, na sequência mesmo. Você pega a sua Bíblia lá, olha no índice, você vai perceber que vai na sequência mesmo. Então a gente tende a pensar que esses livros são uma mera descrição de eventos históricos numa ordem cronológica. Só que o cronista, ao relatar esses fatos, ele pretende comunicar uma teologia subjacente nessas narrativas históricas. Isso é uma coisa que passa despercebido para nós muitas vezes. Até eu sou licenciado em História, uma coisa muito interessante na História que a gente percebe é que a própria História hoje, ela já não é mais enxergar, ela já não se olha, não se enxerga mais a História como mera descrição de fatos numa ordem cronológica. A História hoje ela é abordada dentro de toda uma significação contextual. Tá? E isso é muito interessante aplicado à Bíblia. Aliás, se você for considerar as diversas perspectivas do método histórico-crítico, você vai perceber que há vários tipos de aproximações do texto bíblico. Isso é uma coisa muito interessante no método histórico-crítico. Eu particularmente não abordo, eu não adoto esse método, mas dialogo com ele, eu acho muito interessante algumas abordagens do método histórico-crítico. E você vai ter uma abordagem que é sociológica, você tem diversas abordagens. Então isso é muito interessante. Pois bem, retomando aqui, só para a gente então revisar. O Antigo Testamento ele tem 4 classificações, 4 divisões, vamos dizer assim. A Bíblia tem naturalmente 2 grandes divisões, Antigo e Novo Testamento. Agora estamos considerando o Antigo. O Antigo ele tem 4, vamos chamar assim, de subdivisões. Primeiro, o Pentateuco. Tá? Esta palavra Pentateuco é de origem grega e significa literalmente 5 estojos. Seriam 5 recipientes para se guardar livros. Então, daí a ideia de Pentateuco, ou seja, 5 livros, 5 estojos.
No caso, esses livros são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então nós temos esses 5 livros que constituem aí o Pentateuco. Muito bem, o Pentateuco corresponde à Torá na Bíblia hebraica. No caso, os livros históricos, esta seção do Antigo Testamento se ocupa da história de Israel nos seus vários períodos. Período que é chamado de teocracia, período que é chamado de monarquia. Depois nós temos aí a divisão do reino de Israel em Reino do Norte, com a capital em Samaria, Reino do Sul, com a capital em Jerusalém, cativeiro e pós-cativeiro. Cativeiro aqui, no caso, a referência é ao cativeiro babilônico. Ele vai se dar aí em 3 levas sucessivas de cativos lá para a Babilônia. Na época, a Babilônia era um império mundial. Depois nós temos os chamados livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. É muito interessante a gente considerar essa seção, porque essa seção é também chamada de... ela está, ou por que não dizer, ela está no contexto da literatura sapiencial do povo judeu, ou seja, a literatura da sabedoria do povo judeu. O estudante da Bíblia precisa ter cuidado para não pensar que, por ser poético, um livro da Bíblia é de somenos importância. Tá? Esses livros eles não são menos inspirados, têm um valor extraordinário. Você lê livros, por exemplo, como o livro de Jó. É um livro que eu particularmente aprecio muito, porque o livro de Jó ele está tocando numa das questões mais delicadas, não apenas para cristãos, mas para a humanidade, a questão do sofrimento. E o livro de Jó, ele vai fazer uma pergunta, talvez não responderá essa pergunta, mas a pergunta é: por que sofre o justo? É uma pergunta muito interessante, subentendida, é claro, no desenvolvimento do livro de Jó. Partindo aqui de uma abordagem tradicional do livro de Jó, se nós considerarmos Jó como um personagem real e não meramente resultado de uma construção literária, você percebe que o livro de Jó ele está retratando um sofrimento intenso de um homem que está sob um sofrimento sui generis, por assim dizer. E o que me chama a atenção no livro de Jó é que ele é, na verdade, um diálogo. O livro de Jó ele é praticamente quase todo um diálogo entre Jó, os seus 3 amigos que vêm de longe, depois o 4º amigo que também se une a esses 3, e aí você tem a partir do capítulo 38, quando o próprio Deus ele entra em cena para se dirigir a Jó. A Bíblia vai dizer que Deus falou a Jó de um redemoinho. Agora, olha que coisa interessante, o livro de Jó está lidando com uma questão dificílima. Por que sofre o justo? A questão do sofrimento. A questão do sofrimento, ela mexe muito com o nosso íntimo, com o nosso interior, porque muitas vezes nós não encontramos uma resposta lógica, plausível. As coisas não se encaixam quando o assunto é sofrimento humano. Por que algumas pessoas sofrem terrivelmente, como nós vemos ali no livro de Jó? Mas olha só que coisa interessante. Você percebe que os capítulos que são históricos do livro de Jó são apenas os capítulos 1, 2 e 3, e depois o capítulo 42. Do capítulo 4 até o 41 é o diálogo entre Jó, seus amigos, e depois Deus que entra em cena para falar com Jó. Interessante que mais de 70% do livro é o homem falando, é o homem tentando resolver o problema. Os amigos de Jó estão ali acusando ele: Jó, você deve ter pecado. A teologia dos amigos de Jó é essa, né? Olha, você deve ter pecado, por isso Deus está te castigando. E Jó se defendendo. Lá no capítulo 3, ele, se eu não estou enganado, no capítulo 3 ou 4, ele amaldiçoa o seu nascimento. Jó, ele fala coisas pesadas, inclusive, e Deus está em silêncio. O mais interessante é que Deus não se manifesta. A maioria esmagadora do livro, a maior porcentagem do livro é o homem falando, é o homem tentando resolver a questão. E sem êxito. Até que, no capítulo 38, Deus ele resolve falar com Jó, ele decide falar com Jó por sua soberana vontade, por sua graça. Mas aí vem o que chama a atenção, é que Deus não responde àquele dilema de maneira propriamente dito, vamos dizer assim. Deus não dá uma resposta pronta para Jó, muito pelo contrário. Deus começa a fazer diversas perguntas para o patriarca Jó. Jó, onde você estava
quando eu fundava a terra, quando as estrelas da alva juntas se rejubilavam. Olha que coisa interessante, Deus começa a falar da sua grandeza para Jó. Particularmente eu percebo nisso que Deus ele está ali, na verdade, falando da sua soberania, da sua grandeza. E o mais curioso é que justamente numa hora em que Jó talvez esperava uma resposta concreta, Deus vem então confrontá-lo com a sua grandeza, como que dizendo, eu estou no controle de todas as coisas, nada foge à minha determinação. Isso é muito perceptível no livro de Jó, porque você vai ver Deus dizendo para Satanás, vai, faz isso, Satanás volta, Deus vai, faz isso, toca nisso, mas não toca nisso. E Satanás, mesmo tendo algum poder no livro de Jó, como nós vemos ali, mas ele está virtualmente limitado pela determinação da palavra de Deus. Deus diz, faça isso, ele faz, ele não pode extrapolar. E aí, de fato, você vai ver no capítulo 38, Deus começa a falar da sua grandeza para o patriarca Jó. Isso é uma coisa fantástica. Quando eu olho para uma literatura como o livro de Jó, ninguém me convence de que isso é resultado da genialidade, que isso é apenas resultado da genialidade humana. É um livro sem igual na literatura mundial. Temos também o livro de Salmos, que é um livro extraordinário. A gente olha, por exemplo, hoje, até pertinente aqui eu fazendo um rápido comentário sobre o livro de Salmos, porque como evangélico pentecostal, eu lamento dizer, mas a música evangélica hoje no Brasil, ela está em declínio. Né? É triste eu ter que dizer isso. A gente percebe hinos que são compostos que enfatizam apenas a figura humana, são hinos que são compostos que não exaltam a grandeza de Deus, que não falam do Evangelho. Você tem, até hoje se tornou comum e já está assim até chato, aqueles louvores que diz que os seus inimigos serão destruídos, que Deus vai te levantar, que você vai estar no palco e os seus inimigos vão estar na plateia, e a igreja passa a ser tratada como plateia. A igreja não é plateia, a igreja nunca foi plateia. Isso é um absurdo, isso é um tipo de letra que infelizmente é cantada e é recantada milhares de vezes nas nossas igrejas, que não tem a menor fundamentação, o menor embasamento bíblico-teológico e não tem a menor coerência com o Evangelho. Né? Eu costumo brincar, às vezes, dizer o seguinte: quem te viu na prova não te ajudou, quando vê você na bênção, deverão ser também ajudados por você. Porque essa é a lógica do Evangelho. O Evangelho é dar a outra face, é retribuir o mal com o bem. E nós estamos vendo hinos que estão sendo compostos para fomentar a inimizade e cantados nas nossas igrejas. Isso é um absurdo, isso é uma afronta ao Evangelho de Cristo. Né? Então, o livro de Salmos nessa hora, ele é um livro para ser lido e relido. A despeito de nós temos ali uma categoria de salmos que são os chamados salmos imprecatórios, que gera sempre assim, uma grande discussão entre estudantes da Bíblia, mas o livro dos Salmos, a despeito disso, tem aqueles salmos ali onde você tem o salmista pedindo a Deus que faça justiça, mas é claro que eles estão dentro de um contexto específico, mas o livro de Salmos, de uma forma geral, ele continua sendo uma referência no que tange ao louvor. Você vai ver salmos em que o cantor de Israel, o maestro de Israel, ele está rasgando a alma e externando a sua alma diante de Deus. Né? Como servo brama pelas correntes de águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Eram hinos que eram entoados pelo povo de Israel, muitas vezes nos degraus, na subida para Jerusalém, você vai ter isso refletido. E eu penso que o louvor verdadeiro, como diz o pastor e teólogo pentecostal Antônio Gilberto, o louvor verdadeiro ele deve nos elevar a Deus, e não elevar o nosso ego humano, a nossa vaidade, a nossa ostentação. E o livro de Salmos ele tem muito disso. Né? Depois temos o livro de Provérbios, pequenas máximas que encerram grandes verdades. Né? Como se você tivesse assim, um conglomerado de verdades profundas compactadas numa frase pequena. O livro de Provérbios é extraordinário, é fantástico. O livro de Eclesiastes, eu costumo brincar que o livro de Eclesiastes deixa muito crente desviado, né? Deixa muito crente atribulado, porque tem pessoas que leem o livro de Eclesiastes e falam: meu Deus, mas que livro extremamente existencial, né? Até quem diga é um livro extremamente existencial, porque tudo que há debaixo do sol é vaidade, nada tem proveito, mas você precisa ler o livro e entendê-lo dentro de uma perspectiva, porque cada livro ele tem um objetivo, ele está sendo escrito dentro de uma perspectiva.
E no caso, Eclesiastes, ele vai falar da fragilidade da vida humana, ele está falando da perspectiva humana sob o sol. E se a gente precisa pensar nessa questão antes de tirar conclusões precipitadas sobre o livro de Eclesiastes. E depois o livro de Cantares. O livro de Cantares, eu vejo muitos teólogos insistindo na questão de que Cantares ele é em primeira mão uma representação do amor de Cristo para com a igreja, ou de Deus para com Israel. Eu discordo dessa posição radicalmente, porque afirmar isso, insistir nisso, é negar o próprio texto do livro de Cantares. O livro de Cantares ele está falando de sexo entre um casal. Está falando de sexualidade. E é claro que o livro tem sim todo um teor espiritual, mas eu não tenho problema nenhum com isso, porque o sexo foi criado por Deus e ali Deus está valorizando a relação conjugal no casamento. Você tem ali textos que falam das coxas dele, textos que falam do umbigo dela, do umbigo dele, textos que falam dos lábios dela, declarações de amor, e isso, aliás, é algo muito bonito. Né? Como bem pontua o teólogo americano Norman Geisler, ele vai dizer que o sexo em si não é pecado, o pecado é o sexo pervertido. Então, assim, uma contribuição muito interessante que ele traz no Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Muito bem. Partindo aí para a próxima sessão, temos os livros proféticos. Estamos falando agora, no caso, da quarta divisão do Antigo Testamento. Os livros proféticos, eles estão subdivididos em duas categorias, profetas maiores e profetas menores. Como profetas maiores, nós temos aí os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E temos também os profetas menores, que são, no caso, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, terminando aí com Malaquias. Atenção, estudante. Atenção, estudante da Bíblia. Profetas maiores e menores aqui não tem nada que ver com o mérito do ministério ou do próprio livro. Tá? Quando a gente fala profetas maiores e menores, duas coisas precisamos ter em mente. Quais são? Estamos falando da extensão do ministério do profeta e da extensão literária do livro, ou seja, do tamanho do livro. Tá? Então você tem, por exemplo, no caso de profetas maiores, você tem o livro de Daniel, que é relativamente pequeno, mas a extensão do ministério profético de Daniel foi muito grande. Estudiosos afirmam que Daniel ele deve ter sido levado para a Babilônia quando era adolescente, e quando ele escreve as visões constantes no livro de Daniel, ele já era octogenário. Então você percebe que ele teve um ministério muito extenso, ele viu como é que eu poderia dizer, né? A transposição de 3 grandes impérios mundiais, um dando lugar ao outro. Isso é muito interessante. No caso dos profetas maiores, uma nota importante também é com relação ao livro de Lamentações de Jeremias. Por que ele aparece aqui? Porque é um livro tão pequeno e aparece como profetas maiores, mas ele aparece justamente por causa da sua relação com o livro de Jeremias. Alguns estudiosos, inclusive, chegam a ver o livro de Lamentações como uma espécie de apêndice do livro de Jeremias. Ok? Chegamos então ao Novo Testamento. O Novo Testamento ele tem também uma quádrupla divisão. No caso, nós temos os chamados Evangelhos, o livro de Atos, temos as Epístolas e temos o Apocalipse. Repare que, no caso dos Evangelhos, são 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos o livro de Atos, que corresponde à seção histórica. Assim como o Antigo Testamento tem a sua seção histórica, o Novo Testamento também tem a sua seção histórica. No caso, apenas um livro, o livro de Atos dos Apóstolos. Depois nós temos a chamada seção doutrinária do Novo Testamento, também conhecida como seção doutrinária do Novo Testamento, que são as 21 epístolas. Repare que a maior parte do Novo Testamento é constituída de epístolas. Fechando depois, na quarta subdivisão, o livro do Apocalipse, que corresponderia aí à seção profética, seria a seção profética do Novo Testamento. Os evangelhos, eu estou usando essa palavra aqui no plural, evangelhos, por uma questão didática mesmo, até porque a maioria dos comentários e manuais de teologia adotam essa palavra. Mas é importante dizer, e até o próprio, citando aqui mais uma vez, o próprio F.F. Bruce vai chamar a nossa atenção para isso, que, na verdade, não existem 4 evangelhos. Na Bíblia só existe um evangelho. A Bíblia nos fala de um evangelho. Paulo chega a dizer o seguinte: se alguém vos anunciar outro evangelho, seja anátema. Né? O que é o evangelho? O evangelho ele aponta diretamente para a obra de Cristo, para o que Cristo fez. O seu nascimento, a sua obra, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, enfim.
Então, esses livros, eles são considerados biográficos aqui entre aspas, não biográficos no conceito moderno da palavra, porque justamente eles retratam a vida e ministério de Jesus. Então eles estão falando do Evangelho. Por isso eles são chamados de evangelhos do plural. Mas tenha em mente que o Evangelho é um só. O que nós temos, na verdade, são 4 evangelistas falando do mesmo Evangelho sob 4 perspectivas diferentes. Isso é uma coisa muito interessante, tá? Eu não vou poder falar sobre isso aqui agora, mas as aproximações exegéticas desses livros são variadas. Nós temos aí uma escola de aproximação muito conhecida que vai tratar da questão das fontes para esses livros, e no caso dá-se o nome de fonte Q para uma, que seria uma dessas fontes para esses 4 livros. Esses 4 livros, na verdade, seriam o resultado da compilação, da reunião, do agrupamento de tradições que foram sendo escritas décadas depois dos fatos, né, dos acontecimentos relacionados à vida de Jesus. Então você tem aí a chamada teoria das fontes, que vai dialogar sobre qual evangelista usa material de outro. Lucas e Mateus usariam material de Marcos, e aí você tem uma fonte também que é desconhecida, que dá-se o nome de fonte Q, porque no alemão é Quelle, né? Quelle em alemão significa fonte, então é a chamada fonte Q. Não se sabe que fonte seria essa, mas provavelmente os evangelistas recorreram a essa fonte também, de que não se conhece. Enfim, então você tem as aproximações em torno de como se formaram esses livros. Isso é uma coisa muito interessante. Tá? No caso, os livros de Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico em grego significa ver em conjunto, justamente por causa da similaridade que esses livros têm. Até inclusive você percebe refletido esse fato até na própria teoria das fontes. No caso, o livro do Evangelho de João, ele aparece de forma bem destacada. É interessante considerar que João ele enfatiza mais os discursos de Jesus do que os seus milagres e ações. Ele vai falar de milagres, ele vai falar de ações, mas ele parece enfatizar mais os discursos de Jesus do que os milagres, do que as ações propriamente ditas. Interessante pensar porque João era justamente o mais íntimo, né? Como nós lemos, ele é o único que é citado como reclinando a cabeça no peito do mestre. Talvez por isso mesmo ele enfatize mais os discursos de Jesus. Você vai ter ali o discurso com Nicodemos, com a mulher samaritana, enfim, o discurso lá já momentos antes ali do Getsemane, no capítulo 15, quando ele fala: eu sou a videira verdadeira. Depois na oração sacerdotal, ele vai relatar a oração sacerdotal de Jesus, que é uma oração inigualável, sem dúvida. E inclusive ali na oração sacerdotal, eu queria abrir um parênteses aqui agora e chamar a sua atenção para você que é cristão evangélico, essa ideia muito corrente e ainda muito forte em nosso meio, de que o crente deve separar-se do mundo. Eu não consigo entender de onde nós tiramos isso, porque na Bíblia não foi, né? A Bíblia nos ensina a nos abstermos do pecado, das práticas pecaminosas, mas em momento algum a Bíblia enfatiza, e quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu me convenço disso. Em momento algum a Bíblia enfatiza uma espécie de segregação social, né? Nós tivemos um caso aqui no estado de um grupo dito evangélico que alugou um sítio próprio, se fecharam, se enclausularam lá dentro, mas não é essa a ideia bíblica. A igreja não apenas está na sociedade, a igreja é a sociedade. E repare que na oração sacerdotal Jesus vai pedir ao Pai: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Porque a igreja faz sentir a sua influência estando entre a sociedade, convivendo com as pessoas. O sal ele só tem efeito quando está no meio, quando ele está lançado. Se ele permanecer na saleira, ele não tem utilidade nenhuma. E nós criamos esse discurso, não sei de onde nós tiramos isso, né? Que a gente acaba produzindo alguns discursos muitas vezes que não tem base bíblica alguma, né? A ideia de que o crente deve separar-se do mundo e da sociedade. Essa ideia, ela, na minha opinião, não é bíblica, e eu penso que nós devemos sim nos separar das práticas pecaminosas. Eu costumo dizer para os meus alunos sempre: tenha amigos não crentes. É claro que nós temos que ter cuidado com influências, sim, principalmente os mais jovens, principalmente os novos na fé. Mas o cristão, ele precisa se relacionar com pessoas não crentes para influenciá-las, para levá-las ao Evangelho. Eu louvo a Deus
porque eu tenho amigos católicos, eu tenho pessoas que não professam nenhuma religião e que vêm na minha casa, que fazem churrasco comigo, que comem comigo e me reconhecem como um cristão verdadeiro. Eu penso que esse é o verdadeiro papel da igreja na sociedade. Jamais nos separarmos das pessoas, jamais nos criarmos um tipo de segregação. Muito pelo contrário, convivemos com as pessoas e levarmos a ela o maravilhoso Evangelho de Cristo Jesus. Deus seja louvado. O livro de Atos dos Apóstolos, ele vai retratar, que no caso é a segunda subdivisão do Novo Testamento, é a seção histórica do Novo Testamento. Ele vai retratar 25 anos de desenvolvimento da história da igreja, e ali você vai ter as viagens missionárias da igreja que são retratadas, tendo Paulo como líder dessas viagens, juntamente com outros nomes de destaque, como Barnabé e outros missionários que colaboraram para que a igreja avançasse de maneira extraordinária. O livro de Atos, ele tem sido chamado também de Atos do Espírito Santo, porque, na verdade, ele é visto como uma espécie de continuidade do livro de Lucas, porque Lucas e Atos seria, na verdade, uma obra só, porém uma obra dupla. É o mesmo autor, possivelmente Lucas, o único escritor não judeu dentre os escritores da Bíblia Sagrada, e ele vai relatar como a promessa de Jesus em Marcos, lá no final de Marcos, se cumpre de maneira concreta na igreja. Você vai ver, de fato, algumas citações como, por exemplo, pegarão em serpentes e não lhe farão mal algum. Você vai ver isso lá com Paulo, quando ele está na ilha, ele vai mexendo nos gravetos e a víbora vem, pica ele, mas, no entanto, ele não sofre nenhum mal. Enfim, você vai ver a continuidade do avanço da igreja relatado, registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Depois nós temos a chamada seção doutrinária do Novo Testamento, que poderíamos aqui também dividir em outras categorias. Nós temos as epístolas paulinas, nós temos as epístolas gerais ou católicas, eu particularmente prefiro o termo católicas, e temos a epístola aos Hebreus, que aparece de maneira bem singular, ela é bem distinta das demais, ela é mais um tratado teológico no sentido mais pleno da palavra, não que outras não sejam, mas ela vai trazer um tratado, um apanhado. O autor demonstra um conhecimento profundo do Antigo Testamento. É uma epístola fantástica. Não sabemos a autoria da epístola aos Hebreus. Alguns eruditos cristãos lá nos primeiros séculos da igreja chegaram a indicar alguns possíveis autores, mas a verdade é que nós não sabemos ao certo. E por fim temos o livro do Apocalipse, que é considerado o livro profético do Novo Testamento. Essa seção constitui-se apenas de um livro, e este livro faz parte de um gênero literário denominado literatura apocalíptica judaica. A despeito de fazer parte deste grupo literário, no entanto, é preciso dizer que o livro do Apocalipse ele tem traços únicos. Por exemplo, é muito comum na literatura apocalíptica os autores usarem pseudônimos, ao passo que no livro do Apocalipse isso não acontece. João deixa claro que ele está escrevendo mensagens que ele recebeu de um anjo. Esse anjo foi enviado pelo Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, por sua vez, recebe a mensagem do Pai. Então você tem uma mensagem do Pai que é dada a Jesus, Jesus envia um anjo, esse anjo vai a João, e João escreve o Apocalipse aos pastores das igrejas da Ásia Menor. Então ele deixa bem claro a autoria, a origem da mensagem, a autoria do livro do Apocalipse. Isso é muito interessante em relação ao livro do Apocalipse. É uma das características que coloca o Apocalipse, embora dentro dessa categoria de literatura apocalíptica, mas ele tem assim, características singulares. Ok? Queridos, estou fechando aqui. Agradeço a você pela sua paciência. Em breve vem aí a nossa próxima videoaula. Estaremos dando continuidade às nossas videoaulas de Bibliologia e desejo que, aqui na expectativa, no anseio de que esta aula possa ter sido uma bênção para você. Obrigado pela sua atenção, Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus. Ajude-nos a compartilhar aí pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook, todas as mídias, para que a gente possa alcançar muitas vidas para a glória de Deus. Forte abraço a todos, em nome de Jesus.